trabalho do alfaiate de asa surgiu quando uma amiga me convidou até para fazer a capa do livro dela, né? Um livro de poesia, uma amiga do Rio, amiga de longa data. E dentre os poemas do livro, até pesquisando referência para a capa, eu vi um chamado Alfaiate de Asas, né? Então, assim, a cabeça já começou a viajar, né? Fiz até alguns estudos para a própria capa do livro, mas acabamos seguindo por um outro caminho. E aí, no final de todo o processo, eu perguntei a ela se eu poderia me apropriar desse título, principalmente, até mais do que do poema, para desenvolver um trabalho artístico, né? Sem problema nenhum. Então, aí pronto, a partir daí fiz algumas peças. As primeiras eram até muito numa proposta que a gente chama de díptico, né? Que são duas obras dialogando, onde era uma agulha representando o alfaiate e uma pedra representando um ser que estaria ganhando asas, né? Isso, se eu não me engano, foi em, sei lá, 2011, 2009. E a partir de lá eu dei uma pausa, até por conta de outros trabalhos, outros projetos, e do ano passado para cá, que aí retomei ele, de fato, assim, decidido a focar, né? Então é um trabalho de artes plásticas, artes visuais, mas que tem uma base muito forte dessa questão da poesia, né? Até porque é outra coisa que eu, assim, tem alguns poetas que eu acho muito imagético, né? Então essa é a origem do alfaiate. A proposta, até porque amadurecendo a ideia, pesquisa em torno do próprio trabalho, o que seria esse alfaiate de asa, o que permearia todo esse universo, né? Então tem uma relação muito forte com o descarte mesmo, esse descarte, não só do objeto, mas fazendo uma relação com o próprio ser humano, que é meio que descartado da sociedade. Ele é praticamente quase que um objeto, onde ou ele está inserido dentro de algum interesse, ou pronto, perdeu o interesse, você se aliena desse objeto e abre mão dele. Então esses objetos, normalmente, eu parto muito disso, ou às vezes na rua mesmo, o olhar já anda meio que procurando não só os objetos como as próprias penas, as asas, ou feira livre, brechó. Com isso é lógico que você acaba criando um círculo todo de, às vezes, amigos que tem algo que está parado lá. Então, os objetos todos, eles vêm dessa situação, né? E as asas, no início isso começou como penas, só que até pensando nesse contexto do que faz o ser humano, o que estimula o ser humano a sonhar, voar, viajar mesmo. São as coisas mais diversas, né? Então essas próprias asas se expandiram, né? Hoje elas não têm a necessidade de ser apenas penas, né? São asas de inseto, às vezes até alguns outros objetos mesmo. Tem objetos, às vezes, que a partir do próprio objeto, às vezes eu dou uma esboçada, desenho antes, para ver essa composição do diálogo da asa com o objeto. Um dos exemplos é um alfinete, que é até um alfinete de ouro mesmo, e que o próprio material assim, representa quase que o luxo, né, a sofisticação. E aí vem o que poderia compor, que asas poderiam compor esse objeto no sentido de proporcionar essa transição dele, esse desprendimento, né? Então a asa desse é um dos poucos que tem nome, que se chama luxúria, é folha queimada, né? Então é um contraste muito grande desse material dourado, nobre, com asas de fuligem, que é de uma sensibilidade, assim, o próprio toque, dependendo do cuidado do manuseio, ela se esfarela, né? Então esse esboço, esse estudo, ele sempre acaba acontecendo, porque tem horas que, assim, não compõem bem o objeto com um determinado material para asa, né? Primeiro mesmo, assim, acho que o ponto de partida foi uma agulha. Até porque, pelo próprio título, assim, um alfaiate de asa. Uma das coisas que me fascinou foi justamente assim, alfaiate de asa. Me veio a pergunta, quem é esse alfaiate de asa? Assim, pô, o que leva um alfaiate a fazer asas? Por que ele faz asa, né? Então surgiu a agulha nessa representação do alfaiate,
Onde ele mesmo, é lógico, ele não teria necessidade de ter uma asa, mas simbolicamente eu achei bem... Pô, peraí, ele mesmo, ele tem a própria asa. E, na sequência, veio justamente uma pedra por ser esse oposto, né? Assim, de imaginar uma pedra que voa, uma pedra que tem uma vontade de voar. Então, esses foram os dois primeiros, assim, um carinho muito grande até quanto eu penso na imagem deles. A pedra por ser essa antítese do voo, né? Então, seguido da agulha veio a pedra, porque nessas buscas de resposta foi isso. Tá, o que esse alfaiate de asas faz? Ele justamente permite que o outro voe ou resgate esses sonhos, né? E aí dentro desses sonhos, assim, uma pedra ela tem que viver sempre ali aterrada, presa ao chão. Será que uma pedra deseja sair por aí voando? Então esses foram os dois primeiros nessa série hoje, que acho que tem mais de 100. A escolha das cores, das linhas, tem um diálogo, às vezes, com o próprio objeto, ou com a cor da asa, ou com, às vezes, do próprio objeto em si, e alguns valores, às vezes, simbólicos, tipo esse daqui, que é a luxúria, como ela tem uma relação simbólica com o próprio renascimento, com a fênix. Então, a cor roxo, violeta, ela tem um diálogo simbólico com esse contexto, né? Já esse daqui, que é essa chave com asa de uma cigarra, existem uns tons muito sutis de verde na asa, né? Principalmente na estrutura mais grossa da asa. Então eu acho que, até por ser uma cor muito sutil, o verde acaba compondo, né? Eu tento, às vezes, fugir de quando fica aquela cor muito alegórica, né? Vamos supor, não tem uma cor forte no objeto, então eu vou colocar essa cor também. Porque aí o objeto fica muito ilustrativo, fica muito claro, muito objetivo porque daquela escolha de cor, né? Esse daqui eu acho que ele vai ficar sutil, principalmente porque quando está de frente quase não se olha esse verde, é mais no verso. Algo que e aí esse processo todo, com o passar do tempo, a gente vai sofisticando, mas no início eu estava trabalhando muitas vezes com um tom só de cor. Já tem esses mais recentes que às vezes eu estou misturando dois tons, como no caso desse, 2 tons de verde, porque ele fica muito sutil, né? Às vezes, num primeiro olhar, você só nota que é verde. E aquela pessoa que, de repente, para mais atentamente, ela começa a olhar de que, peraí, tem 2 tons. Então, isso tudo acho que ajuda a sofisticar o conceito, o trabalho. E é lógico que existem algumas situações de eu já ter colocado a linha, aí quando você olha, não ficou bom. Aí significa refazer, né? Tira, faz de novo. A maioria eu tenho usado muito laranja, até porque o laranja ele tem uma cor que transita bem entre a luminosidade, vem do vermelho lá que tem uma questão do sangue, da paixão, para o amarelo que é da iluminação. Então a maioria eu tenho trabalhado muito com laranja. É uma cor que também dialoga bem com a maioria dos objetos e asas. Um dos desafios é ter esse, porque cada um
é único, né? Então, em todo o processo, desde da fixação da asa, da escolha da asa, da fixação, todos eles acabam tendo um acabamento que é de própria alinhavar mesmo, né? De costura, até para reforçar essa questão da relação com o próprio alfaiate. Alguns acabam valendo um pouco da própria cola para ajudar ali a firmar. E a fixação dele depois, até mesmo na hora de expor, cada um acaba tendo um formato, e eu acho isso ótimo, principalmente fazendo essa relação com o próprio ser humano de novo, porque é isso, cada indivíduo é único, né? Nós às vezes temos uma tendência a generalizar, de criar grupos, e dentro desses grupos essa questão de que são iguais, mas me fascina muito essa particularidade. Eu costumo muito usar o termo universo, até pela própria grandeza disso tudo, que eu vejo muito cada ser desse, tanto alfaiate quanto cada ser humano, quanto um universo infinito, né? E que a gente conhece, às vezes, muito pouco. Isso nessa relação com o alfaiate, às vezes até agora participando de algumas exposições, é um desafio, porque a gente vive períodos de exposições de megatelas, né? Assim, 3 metros, 4 metros, 5 metros... E aí, de repente, você vai levar um objeto que tem 1 centímetro. Assim. É um objeto que, num primeiro instante, é engolido por essa grandeza toda, às vezes esse impacto de cores. E aí, novamente, isso me remete a vida, né? Onde, às vezes, a gente lida com seres que são, assim, quase que, como dizem, espalhafatosos. E tem aquele outro ali que é de uma riqueza tremenda e que quase que passa despercebido. Então o alfaiate ele carrega muito dessa leveza, desse lado mais singelo, né? Assim. Tem períodos que é aquele que é de coleta mesmo, então, e é igual para quem olha de fora, às vezes assim, são um objeto com 2 asinhas. Como essas asinhas não surgem de pegar alguma ave e depená-la, são asas ou penas que eu vou encontrando, dificilmente você encontra um par de pena. Então pronto, eu vou coletando, chega um momento que eu começo a juntar e ver o que existe ali, se a proposta for ter um par de asas mais simétrico, quais guardam essa simetria, essas cores. Então aí eu começo justamente a fazer essa tentativa de casamento, objeto com as asas. Então aí pronto, vou separando esse conjunto, aí num momento mais à frente, pronto, começa o processo de fixação, de acabamento com a própria linha, de namorar visualmente. Então já teve, e tem alguns casos que ele está ali montadinho, e eu olho, nossa, não tá legal, né? Então, e aí deixa eu fazer de novo, né? Então, tem alguns períodos. Tem períodos que eu estou envolvido com alguma outra produção mesmo de alguma exposição ou de algum outro trabalho mais complexo. Então, eu dou uma parada e em períodos que dá para conciliar legal, eu tento normalmente o quê? Acordar de manhã, vou, tomo meu café e pronto. Aí dedico ali um tempo, 3, 4 horas pelo menos, né? Em torno disso. Tem momentos que são melhores, que aí praticamente o dia todo gira em torno disso, mas no mínimo em períodos mais tranquilos eu tento estar dedicando pelo menos meio-dia a esse trabalho, né? Que vai desde o quê? De seleção de objetos, ou de mesmo até dar uma caminhada e procurar coisas novas, tá montando, tá desenhando, esboçando, catalogando até mesmo para ver esse universo e até futuramente para uma exposição ver como vai ser esse processo todo, né? E essa rotina, assim, é uma rotina não só gostosa, mas como necessária, né? Até porque a própria leitura, então, esse período que eu falo de dedicação, ele está entre de fato, o produzir, o fazer, a estar pesquisando, a estar lendo, a estar tentando expandir esse universo, né? Isso acho que faz parte do processo, achar, ou quem olha às vezes de fora, assim, não, é um processo muito caótico. Não, se não tiver um mínimo de disciplina, o trabalho não amadurece, né?
a grande maioria acaba sendo alfaiate de asa, tem muito poucos que acabam tendo um nome, né? Assim, normalmente o nome vem, a exemplo do luxúria, por conta do material e de todo um contexto de extravagância e de excesso, ele meio que já nasceu com um nome. Tem um que é até um paralelepípedo mesmo, que ele acaba sendo o paralelepípedo, e os outros acabam sendo assim, ou reconhecidos pelo nome, a colherzinha bordada. Eu até confesso que dentro dessas pesquisas estava tentado a numerá-los. Mas eu acho que isso, assim, a sociedade, às vezes, as pessoas não reconhecem a gente pelo nome, né? Mas por um número. Ela, não, me recuso a botar número nesses seres, né? Então, ou eles são alfaiates de asas, o nome do objeto mesmo, né? Com raras exceções. Tem pessoas que, às vezes, quando olha só o trabalho e não me conhece, até acha que é um trabalho feminino, né? Por conta dessa leveza toda. Essa leveza, eu acho que desde sempre é algo que eu busco nos trabalhos, porque a vida, assim, ela tende a um cartesianismo, a uma brutalidade que despreza justamente essa sutileza do indivíduo, né? Então, eu busco, às vezes, trabalhos onde tente fazer com que o ser humano, que o visitante, que o público de uma exposição ou vendo uma obra, desacelere e se permita isso. Mas, peraí, existe algo mais na vida, né? Existe algo mais do que simplesmente o que acordar, levantar e trabalhar, pagar as contas e descansar e retomar isso tudo de novo. Eu me lembro da própria infância, onde se tinha mais tempo, às vezes, para contemplar o sol nascendo, o pôr do sol, e que hoje, principalmente dentro de áreas urbanas, as pessoas, assim, esquecem disso, de que, cara, as primeiras horas da manhã e o entardecer é de uma gama de cores, às vezes, única, incrível, e que ninguém te cobra ingresso para isso, né? Então, os meus trabalhos, eles tentam buscar essa questão desse sutil, né? Dessa vida até mesmo gratuita que está aí e que nós nos alienamos dela, né? Essa própria questão do resgate de objetos, do próprio ser, porque quando a gente fala do ser humano que é objetificado, tornado em um objeto, isso às vezes não é nem só por conta do mercado, é por conta do próprio ser que se perde, né? Eu acho que se nós virarmos para todos nós aqui, pensando e resgatando a infância, existia um impulso lá, o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu gosto? Quantas dessas pessoas ainda mantêm, ainda que não seja plenamente, uma relação ou um tempo para fazer o que se gosta? Então, acho que essa sutileza dos trabalhos é muito proporcionar isso, as pessoas pararem e, peraí, sonhar, ou viajar de vez em quando, assim, isso é vital na vida, senão as pessoas enlouquecem, né? Os terapeutas que agradecem. Bem, eu acredito muito, assim, que a arte, tanto para mim quanto para a vida, assim, ainda é um dos maiores, assim, meios, ferramentas, possibilidades que nós temos de ir além. Ir além até porque são poucas as áreas onde, assim, a própria sociedade oferece plena liberdade. É lógico que essa plena liberdade, acho que atualmente mesmo, recentemente, nós vemos que ela sempre se tenta colocar ela em xeque, né? Hoje, então, que nós vivemos períodos aí de extremo ar de política correta ou politicamente correto, então isso coloca essa arte às vezes em xeque no lugar de justamente usá-la e ela ser um meio para a gente discutir assuntos que são extremamente às vezes polêmicos, críticos e importantíssimos. Principalmente questões, e isso então dentro da arte é muito recorrente, a questão de sexualidade,
sexo. Isso acho que desde sempre e atualmente, então, isso é muito gritante, porque quando se vê, às vezes, determinados trabalhos com esse teor, pronto, se tenta, às vezes, no lugar de usar isso para se evoluir, se aprofundar mais e termos mais tranquilidade com isso, não. Isso se gera uma polêmica enorme que se perde esse foco, né? Então, acho que a arte, não só as artes plásticas, mas o próprio teatro tem uma força enorme para isso. Uma das áreas que consegue também transitar bem, por mais que também seja conflituosa, é a própria música, mas eu acho que assim, a arte é esse cenário onde nós podemos ir ao limite do que existe e até mesmo do que ainda não existe e trazer isso para... Vamos conversar ou refletir sobre isso? Perder isso, acho que não só o artista perder isso, mas a própria sociedade, o indivíduo, independente das suas crenças, ele perdeu a oportunidade de estar vendo uma tela, um quadro, um objeto com o filho dele. Filho, às vezes, ali menor de idade mesmo, e como é que eu converso sobre isso com meu filho, né? Como é que eu converso sobre sexualidade? Como é que eu converso sobre política, se for um filho, às vezes, mais adolescente? Como eu uso esse gancho aqui para falar sobre isso? Até porque, por mais que essa arte seja inspirada ali na realidade, ela concerne ali, ela permite uma liberdade, às vezes, na hora de dialogar com o filho ou com quem quer que seja, de que aquilo ali poderia ser um cenário hipotético, ainda que não seja. Mas pode-se partir daí, né? Quando a gente esquece isso e simplesmente resolve botar um X de que isso não pode acontecer, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de estar melhorando enquanto indivíduos, né? Então a arte para mim é isso, é a liberdade, né? É a liberdade, pode-se dizer, até plena mesmo. Nós vemos filmes aí de brutalidade extrema, que assim, não é melhor isso estar ali numa tela para discutirmos isso do que isso está acontecendo como a gente vê no dia a dia, né? Então, a arte acho que é vital, né? Além de ter a outra arte que nos faz relaxar, esquecer um pouco dos problemas. Quando você olha de, peraí, mas o que me alimenta não só materialmente, mas internamente? E você olha de que, se não fosse esse fazer artístico, eu não sei se eu ainda teria uma chama acesa dentro. Estaria, de repente, simplesmente caminhando, sendo meio que um zumbi aí na vida, que é algo também muito em moda. Então, isso significa, assim, ter valido e estar valendo a pena, né? Significa estar entregando para a vida algo que, assim, que é autêntico, algo que é verdadeiro, né? E que em momento nenhum, assim, se esgotou, ele ainda está latente, né? Assim, posso fazer mais coisas novas? Sim, posso. Quero fazer mais coisas novas? Quero. Então, isso acho que eu não sei se eu tivesse, até porque tive algumas outras oportunidades de estar em outra área, se eu estaria bem, assim. Se eu seria o Cláudio que, quando eu olho para aí mais do que 30 anos atrás, assim, é o Cláudio que lá atrás pensou, putz, no futuro eu gostaria de estar trabalhando com isso, né? Eu vejo aí algumas pessoas, até amigos também, de que ao longo de 30 anos já foram tantas coisas e ainda não se encontraram, né? Eu olho para 30 anos atrás e vejo uma linha, né? Ela pode ser sinuosa, ela pode ser mais fininha em alguns momentos, mas existe uma linha que me conecta
com o Cláudio de mais de 30 anos atrás. E isso, assim, é muito bom, né? Então, fazendo uma projeção dessa, de certa forma, eu gostaria... Mentiria se eu falar que ainda gostaria de ter 30 anos para frente, eu não sei se eu gostaria, mas se tiver, assim, eu acho que ainda vai ter, essa linha ainda vai se manter, né? Ela não é uma linha picotada, né? Eu fico muito feliz de estar num momento onde eu vejo, assim, essa força, essa maturidade de trabalho e um diálogo com o mercado. Trouxe, novamente, essa questão do lidar com o sensível, com o diferente, até porque isso acho que é um dos maiores desafios assim, na vida, lidar com a diferença. Querendo ou não, ou a gente acaba assim, se autocentrando muito e quase que nos colocando como centro do universo, ou por outro lado a gente acaba se anulando por completamente e se relacionando muito para o outro, esquecendo de nós mesmos, né? Então esse exercício artístico, ele assim, acaba sendo esse exercício de diálogo, né? Como você se relacionar com o mundo sem se perder, né? Então acho que isso assim é um exercício constante, né? É algo que acho que um dos caminhos às vezes desse é a própria terapia. E eu mesmo costumo dizer que assim, o trabalho artístico ele é também uma terapia porque a gente mergulha, é igual o quanto não existe de expressão do Cláudio ou do universo pessoal do Cláudio num simples alfinete com asas, né? Assim, e o bom com o passar do tempo que o outro começa a te reconhecer nesses trabalhos, né? Um pouco dessa questão até mesmo de troca cultural, eu costumo dizer que, principalmente no nosso país, às vezes a gente tem uma relação até mais íntima e mais próxima com a cultura europeia, norte-americana do que latino-americana, apesar dessa vizinhança toda. Então, a busca também por ali, até por conhecer alguns artistas, tanto música, poesia e artes plásticas. Então, de ter uma troca maior nesse sentido. Então, comecei a fazer umas pesquisas até de espaços com residências artísticas. Um desses é um grupo chamado Raro, né, que trabalha com diversos ateliês, na Argentina quanto na Espanha. E nisso encaminhei, até por ser o trabalho da vez, né, o que eu estou imerso, encaminhei uma proposta de estar produzindo alfaiates lá, são dois ateliês em Buenos Aires, de estar tanto o quê? Coletando objetos, materiais lá e produzindo, colhendo penas, colhendo o que tiver. Então encaminhei, aí passou um tempo, eles avaliaram e me deram um retorno de ter sido aceito, né? Então vai ter um período justamente de produção efetiva, de coleta, de captação e no final disso tudo uma exposição fruto desse trabalho, né? Então acho que é uma oportunidade enorme, tanto para levar um pouco do nosso processo artístico, conceitual, até porque a ideia, além, é lógico, de estar imerso lá no alfaiate, é trocar muito, trocar sobre o que se anda produzindo aqui no país, a própria cidade, né, o estado do Rio, Petrópolis, e, de repente, até promover futuramente outros intercâmbios, né? Assim como estou indo para lá, por que não, de repente, tentar trazer alguma coisa do que está sendo feito, né? Então, acho que vivemos num mundo tão grande para estar limitado, né? Fechado, né? Muitos, muitos. Entre eles, essa própria questão de conhecer a diversidade do mundo, né? Do mundo, do país, até porque isso faz com que a gente nos conheça um pouco mais e conheça o outro, né? Vindo para uma realidade bem mais próxima à nossa, assim, é outra coisa que acho que dentro da área artística, às vezes, é mais fácil, ou se encontra
até por essa ausência, às vezes, completa de bloqueios, de preconceito, dentro da área artística a gente às vezes lida com todo mundo, tem exceções, mas no geral, assim, em busca de criar algo novo, a gente se permite. Então, assim, você se permitir, às vezes, sair e subir, vamos subir uma comunidade, um morro, e às vezes você sobe, você é bem acolhido, você está ali, assim, quando você desce e escuta alguém falando de que, não, porque lá é perigoso, você sabe que não é plenamente só perigoso. Existem coisas boas, existem pessoas boas lá também. Esses extremos todos é maravilhoso, assim. Então, conhecer mais do mundo, com certeza, é um desejo. Quando eu digo mundo, isso é incluindo o próprio país. Por conta disso, significa conhecer mais o outro, é a gente descobrir que as dificuldades que nós temos, assim, são dificuldades que o outro tem também, né? E é lógico que levar o meu próprio trabalho para essa diversidade também é um desejo muito grande, porque é essa troca, né? Então, mas esse, com certeza, assim, daqui para frente... Saída para a Argentina já é parte desse processo. De repente, o primeiro passozinho, pelo menos, para atravessar uma fronteira, digamos, mais definida um pouquinho. Espero cada vez mais poder estar assim, mergulhado, como eu falei, que hoje separo um tempo menor para o trabalho de artes plásticas, eu gostaria muito de estar separando um tempinho, se bobear, menor para as outras atividades e estar dedicado cada vez mais ao trabalho artístico, né? Até porque é outra coisa que ali atrás eu falei disso, de quando nós somos novos, ali, crianças ainda, ou chegamos a um ponto do o que eu gostaria de fazer na vida, né? E esse gostar não é só o gostar que hoje o mercado empurra, né? Porque o mercado vira e fala de que, não, o boom da vez é isso, aí, não, eu quero então ser isso. É muito difícil, às vezes, a gente, ao longo da caminhada, descobrir, peraí, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, me dedicar mais plenamente a artes plásticas, às artes visuais, é justamente o que eu acredito e gosto muito e penso que, isso eu posso oferecer de alma para o outro, né? Eu acho que em todas as áreas, alguém que é um educador, é um assistente social, é um enfermeiro, é um músico mesmo, e ele descobriu que aquilo é o que ele tem ali dentro da alma, do coração, e ele gostaria de estar oferecendo isso para o outro, isso, quando qualquer um, em qualquer área, encontra e pode oferecer isso para o outro, assim, isso é tudo, assim. Eu espero, cada vez mais para frente, estar podendo oferecer o que, de fato, assim, eu entrego 100% para o outro, né?